Meus amigos, eu estava saindo outro dia da padaria e encontrei um senhor conhecido conhecido de padaria que me abordou e perguntou: Mário, o que você tem achado da situação do país, essa coisa, acusações de todo lado, a, a mídia fazendo um carnaval, passando uma imagem de desespero, de sofrimento, atormentando e amedrontando toda. E aí eu desenvolvi um raciocínio com o senhor que vou reeditar aqui, porque eu acredito que seja interessante de propor a reflexão sobre esses aspectos. Eu perguntei para ele: seu fulano, qual é a diferença, ou qual é o ponto comum que existe entre uma emissora de televisão e aqui a nossa padaria, ou a farmácia ali de cima, ou a lavanderia que a gente leva roupa, ou a firma que faz a detetização de ambientes, ou uma fábrica de parafuso. Ele ficou me olhando, eu vi que não ia ter resposta. Todas elas são empresas, tanto a padaria como são empresas. E o que é comum em qualquer empresa? Qual é o aspecto fundamental para a existência, sobrevivência da empresa? Ele também não se manifestou e eu continuei. Ela precisa dar lucro. Na pior das hipóteses, num determinado período, a receita pode ser igual à despesa, mas ninguém sobrevive assim. O seu José da padaria criou a padaria para que ele sobreviva financeiramente a partir dos resultados financeiros que a padaria vai dar. E assim acontece com a lavanderia, com qualquer empresa, assim acontece com uma emissora de televisão, de rádio ou um jornal. Eles precisam que no final do mês a receita seja maior do que a despesa. Vamos admitir que na padaria, em que o seu José usa o melhor farinha disponível no mercado, ele comece a ter prejuízo. Ele vai ter que fazer uma avaliação das circunstâncias de funcionamento da padaria dele e, de repente, talvez ele precise ceder na qualidade da farinha para reduzir a receita. Não estou dizendo que isso aconteça, mas seria uma alternativa. Perderia um pouco a qualidade do pãozinho dele para poder vender um pouco mais barato. A mesma coisa com a empresa de dedetização, usava o melhor inseticida possível, mas começou a ter prejuízo, talvez tenha que ceder na qualidade do serviço para poder sobreviver financeiramente. Quem é que gera receita para uma emissora de televisão? São seus anunciantes privados ou públicos. É a partir da receita da veiculação, da propaganda, do anúncio desses clientes potenciais que a emissora de televisão tem a sua receita. Bom, mas por que alguém, dono da fábrica tal, da empresa tal, ele vai anunciar naquela específica emissora de televisão? Porque ele espera que o produto dele, o serviço dele, cresça, aumente de qualidade, que gere uma fidelização dos seus clientes a partir dos anúncios que são veiculados naquela emissora. Mas como é que eu posso saber que o meu cliente vai assistir à programação daquela emissora? Mas o meu cliente tem um perfil definido. Eu sei quem se utiliza dos meus serviços, quem adquire os meus produtos. E sei que aquela emissora tem uma programação que tem a cara do meu potencial cliente, porque tem características que geram
o fato de que o meu cliente vai se interessar com aquela programação. Então eu vou fazer o meu anúncio naquela emissora. Se de repente o meu produto começa a não vender porque a programação daquela emissora não cativa mais o meu cliente, eu começo a pensar em anunciar o meu produto, o meu serviço numa outra emissora. Da mesma forma, a emissora, quando começa a perceber que a sua programação não está cativando os clientes que têm o perfil da esmagadora maioria dos seus anunciantes, ela vai repensar a sua programação. É um jogo que precisa ser feito de maneira que... Então, o discurso bonito, apoiado em textos de literatura muito bem redigidos, de o que move a minha emissora, os princípios que balizam a minha programação, talvez precisem ser repensados, negociados, para que a minha programação, meu jornalismo, vá ao encontro da maioria dos clientes cujo perfil seja adequado ao interesse dos meus anunciantes, sejam eles públicos ou privados. E naturalmente que nessa hora o peso do meu anunciante acaba interferindo. Se o meu anunciante deseja que a programação seja de tal característica para que os seus clientes assistam àquela emissora e consumam o meu produto ou o meu serviço, eu vou precisar fazer algum tipo de ajuste na minha programação, no meu jornalismo. O senhor agradeceu e a conversa se encerrou assim. E aí eu vim para casa e pensei, não, vou procurar encontrar na internet algum documento oficial da Rede Globo, por exemplo, que diga como ela se posiciona como integrante da mídia, como empresa veiculadora de uma programação e de uma informação jornalística. E achei, existe um documento chamado mudei a minha posição de gravação justamente para poder ter a outra tela aqui ao lado, um documento intitulado Princípios Editoriais do O Globo. E achei muito interessante tomar conhecimento e divulgar. Não sei se você já viu isso, acho interessante. O endereço eu vou colocar aqui, se você quiser copiar, https://oglobo.com/princípios-editoriais/. Então, nesse espaço se tem acesso aos princípios editoriais do Globo. Eu vou ler aqui rapidamente, para não estirar muito o vídeo, com um compromisso com você. Por favor, não ria. Nem aquele riozinho de canto de boca, assim, com ar de deboche. Eu vou pura e simplesmente ler o que está definido nesse documento. Me desculpe, mas eu preciso do óculos de velhinho aqui. Está escrito no documento: isenção, é isso mesmo, isenção é a palavra-chave em jornalismo. É tão problemática quanto verdade. Sem isenção, a informação fica enviesada, viciada e perde qualidade.
Diante, porém, da pergunta eterna, é possível 100% de isenção? A resposta é um simples não. Assim como a verdade é inexaurível, é impossível que alguém possa se despir totalmente do seu subjetivismo. Mais à frente, os veículos jornalísticos do Grupo Globo devem ter a isenção como um objetivo consciente e formalmente declarado. Todos os seus níveis hierárquicos, nos vários departamentos, devem levar em conta esse objetivo em todas as suas decisões. Não ria. Na apuração, edição e publicação de uma reportagem, seja ela factual ou analítica, os diversos ângulos que cercam os acontecimentos que ela busca retratar ou analisar devem ser abordados. Os diversos ângulos que cercam os acontecimentos devem ser abordados. O contraditório deve ser sempre acolhido, o que implica dizer que todos os diretamente envolvidos no assunto têm direito, todos têm direito à sua versão sobre os fatos, à expressão dos seus pontos de vista ou a dar explicações que considerar convenientes. Será que aí aquela história do não se conseguiu contato com seu fulano caracteriza essa busca pelos vários ângulos do problema? Deixa a seu critério analisar. Tentou se falar, não se conseguiu, ou então tentei falar e disse que não é verdade. Mas está aqui escrito que deve-se buscar todos os ângulos do problema. O jornalista, continuando a ler, o jornalista deve se esforçar para deixar claro o que realmente aconteceu. Está escrito. Combinamos que não íamos rir. Mas bem lá para frente está escrito o seguinte: o Grupo Globo é apartidário e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos. Você tem percebido isso? Mais à frente, o Grupo Globo é independente de governos e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos. Eu até vou ler de novo. O Grupo Globo é independente de governos e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos. Você é que vai analisar se você tem percebido assim. Continuando, o Grupo Globo é independente de grupos econômicos e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos. Por esse motivo, as decisões editoriais sobre reportagens envolvendo anunciantes serão tomadas a partir dos mesmos critérios usados em relação aos que não sejam anunciantes. Vou dar uma repetidinha. Por esse motivo, as decisões editoriais sobre reportagens envolvendo anunciantes serão tomadas a partir dos mesmos critérios usados em relação aos que não sejam anunciantes. Então, se você não for anunciante, ou se você sugerir que vai deixar de ser anunciante, isso não vai interferir de forma alguma na postura da emissora. Deixa a seu critério analisar o que está proposto pela emissora como postura dela diante do seu trabalho perante a sociedade e o que você percebe no dia a dia do funcionamento da empresa. Aqui, em todos esses aspectos, e deve se esforçar para assim ser
percebido. Você é que vai dizer se você está percebendo que essa coisa definida com relação à isenção, com relação à forma de trabalhar, do contraditório, de se dar oportunidade a que todos os aspectos sejam avaliados e tirar suas conclusões. Um bom dia para você.